Mateus capítulo de número 4. O nosso evangelista bem leu esse texto e eu quero divulgar esta palavra, explanando-a com todo temor e temor, com todo carinho e respeito, com todo cuidado, em nome de Jesus. Diz assim o capítulo 4 de São Mateus e o verso 1. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Veja, meus irmãos, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Irmãos, esse texto prova categoricamente que o ser humano é sim influenciado por Espírito. Seja ele bom, seja ele mau, o ser humano é sim influenciado por Espírito. Bem vimos na Bíblia Sagrada nosso Senhor Jesus Cristo em Gadá, ao entrar naquela cidade, encontra um homem influenciado por um espírito imundo. E esse espírito imundo levava aquele homem para dentro dos cemitérios para comer carniça, para atormentar quem por ali passava. Esse homem endemoniado teve um encontro com Jesus quando ele entra naquela cidade. E aquele homem vem ao encontro dele na intenção de o matá-lo, o esfaqueá-lo, agredi-lo de alguma forma. E Jesus o repreende, aquele espírito, tirando-o do corpo daquele homem e deixando aquele homem livre. Então observem que o espírito por si próprio não se mobiliza para a execução de um feito, sendo ele bom ou ruim, mas ele, se encontrar um corpo, ele consegue penetrar e fazer uso daquela cabeça, daquela mente, e assim projetar maldades e prejudicar os outros. Quando tratamos de espíritos bons, vimos que quando o ser humano é conduzido por um espírito bom, ele logo desfruta da palavra, do amor de Deus, e ele produz o bem através desse espírito bom. O ser humano, quando influenciado por um espírito bom, ele ajuda muita gente, faz o bem a muita gente, combate muitas mentiras, muitas coisas erradas, ilegais,
Ele consegue desfazer muitas maldades que os espíritos ruins praticam. Então aqui a gente vê, nessa doutrina de hoje, que existem os espíritos ruins e existem os espíritos bons, e ambos influenciam na vida da gente. Então a Bíblia diz: os que são guiados pelo Espírito procuram as coisas do Espírito. Os que são guiados pela carne procuram as coisas da carne. Os que são guiados pelo Espírito buscam as coisas de cima. Os que são guiados pela carne buscam as coisas de baixo. Estou me referindo ao Espírito bom, ao Espírito de Deus. Mas quando me refiro ao Espírito das trevas, eu estou falando da terça parte de anjos caídos. Estes anjos no céu serviam a Deus, e estes anjos se converteram em demônios. O mundo está cheio de demônio hoje. O mundo vive cheio de espíritos imundos. Não queira, meus queridos irmãos, cair nas garras das trevas. Não queira, meus queridos irmãos, emprestar a mente de vocês para os espíritos usar, pois eles são cruéis, eles são miseráveis, malignos. Meus amados e minhas irmãs, cuidado para não ceder um minuto à mente de vocês, porque a mente de vocês é preciosa. E se esse espírito que vagueia por aí pega a mente de uma pessoa fraca, enlouquece ela. Cuidado, irmãos e irmãs, para não entender as coisas erradas, distorcida. Você consegue detectar uma pessoa quando ela não está com o espírito bom nela, pelo olhar, pelo falar. Ela senta perto de você e fica resmungando baixinho coisas erradas. Você sente que ela está com ódio, e o que ela está falando não bate. Não bate coisa com coisa. E tem aqueles espíritos imundos que pega pessoas inteligentes, e a pessoa conta uma mentira tão bem contada, ela fala com tanta certeza, que se você não abrir o olho, você se engana. Até mesmo os escolhidos correm o risco de ser enganado por gente assim. O diabo chora de mentira. O diabo se vitimiza para chamar sua atenção, para você ter pena. O diabo convence você, conversa com a sua mente, para você não ir para a igreja, não dar o dízimo, ficar com raiva de pessoas,
Ele é assim. Ele põe na sua cabeça que tem gente com raiva de você sem ter. Que tem gente querendo lhe prejudicar sem ter. É muito sério isso, meus irmãos. Se você abrir um pouquinho de brecha e deixar ele explanar suas malditas e malignas intenções, acaba com a sua vida, acaba com você. Tem gente que você senta perto dela e o Espírito bom fala para você: levante daí, vá para outra cadeira, deixe ela só, porque você não sente paz, você não sente aquela pessoa em paz. Já tem gente, irmãos, que é agradável. Tem gente que você senta perto dela, é uma tranquilidade de pessoa, é um doce de pessoa. Ela deixa você assistir o culto todinho, sem tocar em você, sem lhe atrapalhar em nada. E quando você está chateado com alguma coisa, ela diz: olha a palavra que a gente ouviu, vamos orar, vamos pedir a Deus. Ela é branda, ela ameniza, ela tira tudo por menos para evitar um conflito. Ela não conflita, ela não confronta, porque o Espírito que está nela é igual ao Espírito de nosso Senhor Jesus. É um Espírito pacificador, é um Espírito bom e agradável. E tem gente que causa pânico em você lembrar que vai estar com ela no mesmo lugar. Tem gente que você tem medo até de falar alguma coisa com ela, porque é uma pessoa que se dói com tudo, se machuca com tudo, e tem o mesmo espírito de Caim, o espírito de Caim, que sabe que está errado, mas não aceita alguém dizer que está errado. Caim virou as costas e deixou o diabo dominar a sua cabeça. E Caim foi para casa projetar, meditar, arquitetar um plano de vingança. Aleluia. Tem gente que sai da tua frente, não diz nada, mas espere que ela está preparando algo. Pessoas dominadas, com a mente dominada pelo mal. Meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes amados em casa, quando você estiver uma raiva de alguém, quando você estiver chateado com alguém, peça a Deus para limpar o seu coração desse ódio. Porque se esse ódio for alimentado, se o diabo souber que você está com uma raizinha de amargura dentro de você, ele vai vir para dentro desse ninho morar. Porque aonde é que o diabo mora? É dentro da mente dos magoados. O diabo mora dentro da cabeça
dos que guardam mágoa. Qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de rancor. Eu fujo às léguas de pessoas que se magoam com tudo. Um perigo. Gente que se magoa com tudo é um perigo. Vou dar um conselho para vocês. Foge de gente que se magoa e que se machuca com qualquer coisa. Porque são pessoas inconstantes. E elas, além de perigosa, as mentes podem ser tomadas. E vai aqui um recado para todos vocês que têm alguma mágoa, alguma queixa. Seja crente, ore a Deus para arrancar isso do seu coração, para que o diabo não se apodere disso e não leve você a premeditar a sua própria destruição, sua própria derrota. Meus irmãos e irmãs, minhas irmãs, meus queridos, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo que banhou essa igreja com Jesus Cristo de Nazaré. Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos defenda, Deus nos livre de pessoas portadoras de demônio. E a cada um de vocês vai o meu alerta. Vigiem, porque a influência desses espíritos causa desordem. Eu espero que vocês aprendam a administrar a mente, orando e chamando Jesus para morar dentro da cabeça de vocês. Chame Jesus para morar dentro da cabeça de vocês, dentro da mente. E orem a Jesus assim: Pai, liberta fulana, liberta fulano. Eu estou aqui falando, e às vezes a pessoa está lá no outro lado escutando e o diabo está dizendo: ele não gosta de você, isso aqui é para tu. E tem gente que ao invés de rejeitar isso, é tão fraca que ela fica: é mesmo, é comigo, é para mim. O que é isso? Isso aqui é combustível que você está dando para ele. Está alimentando ele mais ainda. Um olhar, uma palavra, uma resposta, uma ação, uma atitude. Se você tiver contaminado por algum vírus desse demônio, tudo que você
entende, é tudo contrário a você. Tudo que o diabo faz é para jogar você no meio de uma confusão. Satanás quer lhe jogar numa contenda, numa confusão, numa guerra. Então ouça a voz de Deus. Os espíritos imundos influenciam as pessoas. Capítulo 4, verso 1 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Conduzido pelo Espírito para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Como será que o diabo falou? Como será que Satanás falou? Veja, meus queridos irmãos, que ele foi conduzido pelo Espírito, já foi influenciado, enviado para ser tentado, e quando chega lá, após realizar o seu rito tradicional que Deus propusera no seu coração, ele agora, no mundo dos homens, com a mente na terra e com fome, aparece-lhes o tentador, um espírito. E esse espírito entra acusando: tu não és filho de Deus, não. Se for mesmo, eu quero ver. Transforme essas pedras em pão. Eu só acredito que você é o filho legítimo de Deus se eu ver as pedras transformadas em pão. A coisa ruim chega nos extinguindo, nos espremendo, nos desafiando. As coisas ruins só chegam para a gente no intuito de nos fazer raiva, nos irar. Ô fulano, tu não vai fazer nada? Disseram isso contigo e tu não vai agir? Ah, se fosse comigo. Ah, comigo ninguém faz isso, não. Comigo é mais 500. Tem gente que é assim. Excita ao mal, ao erro, provoca, chama para briga, é indisciplinável. E estas mentes precisam ser curadas, libertas. Que Deus, nesta hora, proteja
a todos nós desse tipo de gente e nos proteja de nós mesmos e desses espíritos conquistadores, perversos, malignos, que querem nos destruir. Vamos nos colocar de pé.